Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. A Polícia do Rio identifica o traficante que exigiu pagamento de uma construtora para permitir uma obra pública. A PM faz operação em algumas comunidades da região. Pelo terceiro dia seguido, a forte chuva na capital paulista causou estragos e muito prejuízo. A inflação volta a ficar dentro da meta depois de 2 anos. Pela primeira vez desde 2020, o Banco Central cumpre a meta de inflação. E ainda, milhares de fiéis participam da lavagem das Escadas do Bonfim, a maior festa religiosa da Bahia. Quinta-feira, 11 de janeiro, agora no Brasil TV. A Polícia Civil do Rio pediu a prisão do traficante que exigiu pagamento para a liberação de uma obra de um parque municipal na zona norte do Rio. Hoje de manhã, a Polícia Militar fez uma operação na região. O Diego Aidar tem as informações. Oi, Rogério, amigos do Brasil TV. Informações do setor de inteligência da Polícia Militar indicam que criminosos do Morro do 18 estão envolvidos nessa extorsão, esse morro que fica nas imediações da obra. Eu falo aqui ao lado do 3º Batalhão da Polícia Militar, do MEIA, que esteve à frente dessa operação de hoje. A gente tem as imagens para mostrar. A operação aconteceu em 5 comunidades que ficam ali ao redor das obras do Parque Municipal em Piedade. Carros blindados circularam pela região, o reforço foi feito na parte alta dos morros e também na entrada das favelas. Os policiais estavam à procura de Jean Carlos Nascimento dos Santos, apontado como chefe do crime no Morro do 18. A Polícia Civil identificou o traficante como responsável por ordenar a cobrança e já fez o pedido de prisão do criminoso. Segundo os advogados das empreiteiras responsáveis pela obra, os criminosos chegaram a exigir R$ 1 milhão para permitir a conclusão do parque. Com as ameaças, funcionários estão com medo e alguns não foram trabalhar. A Prefeitura informou que compartilhou informações do setor de inteligência da Secretaria Municipal de Ordem Pública do Rio com o Ministério Público e as polícias civil, militar e federal. Até o fim da tarde, a gente não teve nenhum balanço de prisões ou apreensões dessa operação. Rogério. Em Teresina, a operação da Polícia Civil foi para combater os crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e jogos de azar. 11 pessoas suspeitas de participar do esquema foram presas e os agentes apreenderam vários carros e motos de luxo que teriam sido comprados com o dinheiro do crime. Uma rede social com mais de 670 mil seguidores era o cartão de visitas desse jovem. Um influenciador que ostentava viagens, carros valiosos e motos possantes. Tanto luxo chamou a atenção das autoridades, que começaram a investigar o influenciador desde agosto do ano passado. De acordo com a Polícia Civil, Ítalo Bruno, de 24 anos, ganhava a vida promovendo rifas na internet e distribuindo prêmios de alto valor. Só que as rifas eram de centavos e proporcionavam prêmios muito desproporcionais ao valor delas, assim, né? Por exemplo, casa, carro. Então isso chamou bastante atenção, né? E aí foi feito um levantamento ali dele e foi verificado que ele tinha uma renda declarada de R$ 2.000, que ele tem até uma empresa, mas a empresa tem um capital social de R$ 1.000 só, então as contas não fechavam. A investigação conseguiu evidências suficientes para identificar pelo menos 3 tipos de crimes: prática de jogos de azar, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Aprofundando mais a investigação, percebemos que ele trafegava dinheiro, que ele transitava dinheiro na sua conta de alta monta, inclusive com destinatários para membros de facção criminosa. Os alvos da operação de hoje são suspeitos de envolvimento nesse esquema. A Justiça do Piauí expediu 15 mandados de prisão e também de busca e apreensão. Até o final da manhã, os agentes já tinham prendido 11 pessoas. Um dos primeiros foi o influenciador Ítalo Bruno. Ele foi preso em casa, num condomínio em Teresina. Num imóvel avaliado em mais de R$ 1 milhão, a polícia encontrou 4 carros de luxo, além de motocicletas importadas. Ao todo, os policiais apreenderam 8 carros na operação. A partir de agora, né, a gente recolheu os bens, né, apreendeu vários veículos aí, contratos,
documentos de veículos e agora é a parte de tratamento aí desses dados dos veículos que foram apreendidos. A defesa de Ítalo Bruno, um dos presos na operação de hoje, declarou que o cliente vai prestar todos os esclarecimentos necessários à polícia. A Polícia Federal cumpriu 8 mandados de busca e apreensão em 3 cidades do Maranhão. A operação tem o objetivo de desarticular um grupo criminoso responsável por fraudes em licitações, superfaturamento e lavagem de dinheiro. O Erisvaldo Santos tem as informações. A operação Carro-Chefe é da CGU, Corregedoria Geral da União, em parceria com a Polícia Federal. Investigadores e fiscais atuam para desarticular um esquema de desvio de dinheiro público por meio da compra de carros para municípios dos estados do Maranhão, Pará, Piauí e Tocantins. Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão nas cidades de Santa Inês, Santa Luzia e Pindaré Mirim. Houve também a quebra de sigilo fiscal dos alvos da operação. A investigação apontou que 4 empresas que têm relação entre si adquiriram veículos novos, utilizando benefícios fiscais concedidos a locadoras, mas acabavam revendendo esses carros para os municípios. As 4 empresas juntas emitiram entre 2016 e 2019 623 notas fiscais para 219 municípios, totalizando quase 66 milhões de reais. Os municípios são 23 do Pará, 21 do Tocantins, 2 do Piauí e a maioria, 63 aqui do Maranhão. A CGU identificou um prejuízo de mais de 53 milhões e 500 mil reais. Isso porque a propriedade dos veículos não era transferida para os municípios que compravam esses veículos, além dos descontos que as empresas recebiam na hora de comprar esses veículos e não repassar para as prefeituras. E foi constatado também que esses veículos foram emplacados no Detran aqui do Maranhão e no Detran de São Paulo com base em documentos falsificados. Além disso, recursos federais transferidos para os municípios por meio dos fundos da saúde, educação e também do Fundo de Assistência Social e precatórios do Fundeb foram utilizados na compra desses veículos a partir dessas locadoras. De Santa Inês, Erisvaldo Santos para o Brasil TV. No litoral paulista, a polícia descobriu que o estrangeiro assassinado na semana passada na frente do filho, em Santos, era um foragido procurado internacionalmente. Segundo as autoridades, o homem era um sérvio, integrante de uma organização criminosa daquele país e procurado pela Interpol, suspeito de ser um matador de aluguel. Ele fugiu para o Brasil, onde levava uma vida comum. Darko Geisler, de 43 anos, era sérvio e estava na lista dos nomes mais procurados da Interpol. Segundo a polícia, ele era integrante de uma organização criminosa que atua na Sérvia, suspeito de ser matador de aluguel. Sobre ele ainda recaíam os crimes de porte de armas e de explosivos em Montenegro, país que faz fronteira com a Sérvia. Darko Geisler foi executado a tiros na última sexta-feira. Ele chegava em casa acompanhado da esposa e do filho de 4 anos quando um homem se aproximou correndo, atirou e fugiu na sequência. A bicicleta onde a vítima estava com o filho caiu. Darko chegou a ser socorrido pelo SAMU, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com a polícia, o homem estava com um passaporte de nacionalidade eslovena quando o crime aconteceu. Ao encaminharem o documento para o consulado de Brasília, foi constatado que, na verdade, o passaporte havia sido perdido em 2017 por um cidadão esloveno e que, por isso, estaria cancelado. Além disso, a polícia também identificou em um site sérvio a notícia de um homem que teria cometido um homicídio e que tinha características físicas parecidas com a do homem executado. Foi com a ajuda da Interpol e do Departamento de Inteligência da Polícia Civil de São Paulo que o fugitivo foi identificado. Segundo sites sérvios, após o último assassinato que teria cometido há 4 anos, o suspeito ficou gravemente ferido e foi dado como morto. Mas, na verdade, Darko Geisler teria fugido primeiro para a Bósnia e, na sequência, vindo ao Brasil. Os vizinhos chegaram a dizer que o homem era tranquilo, que nunca se envolvia em nenhuma discussão, mas que conheciam pouco sobre ele. Para a polícia, as informações são importantes para buscar a motivação do crime e também a identidade do atirador. 4 pessoas morreram em um grave acidente na BR-116, perto da cidade de Poções, no sudoeste da Bahia.
Olá, o acidente foi no quilômetro 785 da BR-116, próximo à cidade de Planalto. Todas as vítimas estavam em um carro que bateu de frente com um caminhão carregado com sucata. Entre as vítimas, um casal, um adolescente e uma criança de aparentemente 8 anos, que chegou a ser socorrida, mas acabou não resistindo antes de dar entrada em uma unidade de saúde. A placa do carro é da cidade de Simão Dias, Sergipe. A Polícia Rodoviária Federal confirmou que as vítimas eram todas da mesma família e estavam indo de São Paulo para Sergipe. Por causa do acidente, a rodovia precisou ficar interditada por quase 5 horas, o que provocou um congestionamento de mais de 11 quilômetros. Eu conversei com o motorista do caminhão, que está bem, e ele contou que o motorista do carro vinha no sentido contrário quando repentinamente invadiu a pista dele e bateu de frente. Mas é claro, a perícia é que vai informar exatamente as causas do acidente. Os corpos das vítimas foram levados para o Departamento de Polícia Técnica de Vitória da Conquista. As equipes de resgate que estão em busca do helicóptero que sumiu há 11 dias a caminho de Ilhabela têm agora novas pistas. Imagens de câmeras de segurança da rodovia dos Tamoios mostram a direção em que a aeronave voava. Isso vai servir para direcionar o trabalho de buscas. Havia uma informação de que o helicóptero tinha pousado em uma área próxima à rodovia dos Tamoios. E essas imagens que foram cedidas pela concessionária que administra a rodovia às equipes de investigação mostram um helicóptero sobrevoando a rodovia dos Tamoios na altura do quilômetro 58. Dá para ver na parte de cima do vídeo um pontinho preto. Esse pontinho preto é provavelmente o helicóptero e esse registro foi feito mais ou menos às 2h07 da tarde do dia 31 de dezembro. E tem uma outra informação também da existência de uma antena de telefone celular a 4 quilômetros desse ponto onde as imagens do helicóptero foram feitas. Essa antena captou o sinal de 2 aparelhos de telefone, o de Letícia Rodzevics, que estava no helicóptero, e também de Rafael Torres, outro passageiro da aeronave. O sinal do celular de Letícia foi captado até por volta de 11 horas do dia 1º de janeiro, 11 horas da noite, e o de Rafael até por volta de meia-noite do dia 31 de dezembro. Esses sinais de celulares e essas imagens das câmeras de monitoramento da rodovia dos Tamoios deverão ajudar as equipes de busca, tanto da Força Aérea Brasileira quanto da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros a ampliar a área de buscas ao helicóptero que desapareceu no dia 31 de dezembro, saiu do Campo de Marte, em São Paulo, e seguia em direção a Ilhabela. Familiares dos ocupantes do helicóptero levaram roupas que serão utilizadas para tentar ajudar os cães farejadores, por exemplo, a identificar algum sinal das pessoas que estavam no helicóptero que desapareceu no dia 31 de dezembro. André Luiz Rosa, de São José dos Campos, para o Brasil TV. A chuva forte de ontem causou a queda de um muro de um condomínio na zona sul de São Paulo. O deslizamento preocupa moradores do prédio e também de uma ocupação num terreno ao lado. A imagem do alto é impressionante. Após a forte chuva de ontem, o muro desse condomínio na rua Doutor José Serra Ribeiro, no Capão Redondo, na zona sul, desabou. Ninguém ficou ferido, mas 5 casas vizinhas foram interditadas pela Defesa Civil. A Eudiane mora em uma delas, com mais 7 pessoas. A família está apreensiva, mas optou por ficar na casa porque não tem para onde ir. Somos todos humildes, né? Então a gente não tem muito o que fazer, é pedir a Deus que eles dão um suporte aí, conseguem resolver esse problema aí, porque querendo ou não a gente está todo mundo em risco, não é só eu. Todo mundo em casa, né, com o coração na mão, mas não tem jeito, temos que ficar. Vamos para onde? Os moradores da comunidade Jardim Germânia contam que neste terreno vivem cerca de 80 famílias. Quem mora no condomínio diz que a queda do muro foi causada por uma obra aqui. Umas semanas atrás, a gente estava vendo que o pessoal da comunidade já estava com as máquinas lá em volta do muro, né? Tirando, não sei se eles estavam planejando construir mais casas, ou se estavam querendo mesmo limpar mais, tirar mais o acesso da terra, né? Para ficar acesso mais fácil acesso para eles. Sei que a gente, meu esposo até falou assim, olha, eles estão fazendo isso, daqui a pouco começa a cair o muro. E realmente foi o que aconteceu, né? Segundo a Defesa Civil, o que causou o desabamento foi uma erosão.
Este especialista explica que antes de escavar próximo ao limite de qualquer construção, é necessário fazer um muro de contenção, o que não foi feito no terreno. Você não pode fazer uma escavação no limite de um prédio, no limite de uma casa, no limite de um terreno, sem você fazer obras de contenção. Ou seja, se eu for escavar próximo a alguma coisa que está acima, causando o que a gente chama de carga ou peso, vai fazer com que aquela terra escorregue e provoque o que a gente viu ali, que foi a queda daquele muro. E o que é pior, que a gente vê pela imagem, é que percebe que aquela vala, ela provavelmente caiu aquele muro no início, e hoje, como a gente tem muitas chuvas, o problema maior é que essas chuvas começam a cair próximo a essa área, e essa água vai escoando, e aí você não tem mais nenhuma barreira natural ali, né? Um problema semelhante foi vivido por moradores deste prédio em Perdizes, na Zona Oeste, no ano passado. O muro de contenção caiu depois da chuva do dia 6 de outubro. Na época, a Defesa Civil interditou a área. Os moradores cobraram medidas das incorporadoras, que tiveram que fazer obras emergenciais que ainda estão em andamento. Segundo as empresas, parte da obra que corresponde ao condomínio foi finalizada no dia 4 de janeiro. Em nota, a construtora Plano e Plano, responsável pelo condomínio no Capão Redondo, informou que a escavação irregular no terreno ao lado, em área de preservação permanente, prejudicou a sustentação do muro, que não resistiu à chuva forte. A Plano e Plano diz ainda que oferece assessoria técnica para estabilizar o talude e construir o muro de arrimo. Em Mato Grosso do Sul, indígenas das etnias Guarani, Kaiowá e Terena bloqueiam uma rodovia na região sul do estado. Eles protestam contra a falta d'água na área de reserva da cidade. A MS 156 está bloqueada desde o início da manhã. A rodovia é uma das principais rotas de acesso à capital Campo Grande e também uma importante via para o escoamento da produção aqui no sul do estado. Como é uma rodovia bem movimentada, logo após o fechamento, já se formou uma longa fila de congestionamento de carros e principalmente carretas vindas de todo o canto do país. O bloqueio é feito por indígenas das aldeias Jaguapiru e Bororó, aqui em Dourados, e o motivo da manifestação seria a falta d'água nessas comunidades. Segundo lideranças, alguns poços das aldeias estão secos e tem famílias sem água há várias semanas por aqui. Ana Paula Amaral, para o Brasil TV. Depois de 2 anos, a inflação de 2023 voltou a ficar dentro da meta. Segundo dados do IBGE divulgados hoje, o índice subiu 0,56% em dezembro. No acumulado, a inflação fechou o ano em 4,62%, puxada principalmente pelo setor de transportes, que teve o maior impacto no acumulado do ano. O resultado está dentro do intervalo da meta de inflação para o ano, definida pelo Conselho Monetário Nacional. Essa é a primeira vez que a meta foi cumprida desde 2020. Fabiana sentiu o preço da comida salgar no fim do ano passado. Às vezes ela trabalha de casa e cozinha para a família. A gente não ganha a mesma coisa, né? O salário não aumenta de acordo com que aumenta os alimentos, né? E aí quando a gente chega no supermercado, que vai fazer as compras, aí a gente leva aquele susto, né? Os preços dos alimentos, principalmente do arroz, batata e feijão, impactaram a inflação de dezembro, que fechou em 0,56%, o 6º mês seguido de alta. Só que ao longo de 2023, os produtos alimentícios ajudaram a segurar o IPCA. E a alimentação dentro de casa foi o que mais contribuiu para isso. João lembra que muitos alimentos baratearam. Eu cheguei a pagar R$ 8, R$ 9 no litro de leite e hoje estou pagando aí R$ 3,70, R$ 4 aí no máximo. E até a carne aí, que é uma coisa aí que o povo, né, buscava bastante, né? Chegava a pagar R$ 80 o quilo da carne e hoje estou pagando aí R$ 35 o quilo até de um contrafilé, uma carne boa aí que dá para fazer aquele churrasco com os amigos, com a família. As maiores reduções foram do óleo de soja, que caiu 28%, o frango em pedaços ficou 10% mais barato, as carnes e o leite, como o João lembrou, também tiveram quedas expressivas. Já o arroz, que tem presença garantida no prato do brasileiro, ficou 24% mais caro em 2023. E a alface, 30%.
O Grupo Alimentos e Bebidas fechou 2023 com alta de 1%, depois de subir mais de 11% em 2022. Foi a menor variação desde 2017, quando foi registrada uma deflação, ou seja, queda de preços. Na verdade, os alimentos tiveram um benefício de 2 itens, principalmente, né? A primeira safra, teve uma safra do boom do agronegócio, que foi bastante favorável aos preços dos alimentos. O segundo, o câmbio. E o câmbio deu uma controlada agora e, nesse caso, os farelos, né, são importados, que alimentam toda a cadeia alimentícia do agronegócio. O maior vilão da inflação no ano passado foi o Grupo Transportes, com alta acumulada da gasolina de 12%. O combustível subiu com a volta da cobrança integral dos impostos federais e também com as alterações no ICMS. Destaque também para as passagens aéreas, que ficaram 47% mais caras em 2023. Outros componentes importantes da inflação tiveram alta no ano passado, como habitação e educação. Já vestuário e saúde e cuidados pessoais subiram em ritmo menor. A política monetária também ajudou a segurar a inflação no ano. O crédito caro desestimulou o consumidor a comprar bens duráveis e freou o aumento dos preços desses produtos. No próximo bloco, a lavagem das escadas do Bonfim, uma das principais festas religiosas da Bahia. Brasil TV de volta com a informação do novo ministro da Justiça. O anúncio foi feito pelo presidente Lula no Palácio do Planalto no fim da manhã em um pronunciamento à imprensa e não foram permitidas perguntas. O presidente Lula anunciou que a nomeação do ministro aposentado do STF, Ricardo Lewandowski, será publicada no dia 19 de janeiro e o novo ministro tomará posse no dia 1º de fevereiro. A cobertura completa daqui a pouco no Jornal Nacional. A gente fala agora da maior festa religiosa da Bahia, a tradicional lavagem das escadas do Bonfim. A igreja, inaugurada há 270 anos, reúne mais de 1 milhão de pessoas. Um ato interreligioso abriu a celebração na frente da Igreja da Conceição da Praia. Logo em seguida, um cortejo levando a imagem peregrina de Nosso Senhor do Bonfim tomou as ruas da Cidade Baixa. É o povo que caminha até a colina sagrada com muita fé, seguindo ele, Nosso Senhor do Bonfim, que é o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. Essa é a primeira vez que 100 baianas acompanharam o cortejo ao lado da imagem de Senhor do Bonfim. Essa festa é maravilhosa, é do Senhor do Bonfim. Deus só é um, não é dois, só existe ele. A festa reúne mais de 1 milhão de pessoas. Os fiéis católicos celebram o Senhor do Bonfim e os adeptos do candomblé, Oxalá, o orixá da criação. A lavagem do Bonfim acontece desde 1754, quando os escravizados lavavam a igreja para a festa do Senhor do Bonfim, que acontece no 2º domingo de janeiro. Durante a limpeza, eles usavam roupas brancas, em homenagem a Oxalá. Não importa a religião, importa a fé, termos fé, para ter um ano novo, bom, maravilhoso, cheio de bênçãos e graças. No trajeto de quase 7 quilômetros, muitas manifestações religiosas e culturais. Tem até roda de capoeira. E até mini trio elétrico com hino ao Senhor do Bonfim em ritmo de axé. Através dele eu consegui recuperar minha saúde e todos os anos eu busco sempre estar aqui, agradecendo. Por causa da previsão de calor acima dos 30 graus, foram instalados umidificadores ao longo do trajeto. As baianas, que vestem roupas pesadas, agradeceram. Tá calor demais aqui, sai tipo uma chuva, aliviando, porque essa roupa não é fácil, aí cai de maravilhoso. O casal do interior da Bahia pede saúde. Eu vim pedir ao Senhor do Bonfim pela cirurgia que ele vai fazer agora em março, e ano que vem a gente vai estar aqui para agradecer de novo. A tradição passa de geração para geração.
Isa trouxe o pequeno João Pedro para a primeira lavagem do Bonfim do filho. Dendê está no sangue da Bahia e ele já vai crescer seguindo o ritmo. O cortejo chegou na Colina Sagrada, onde fica a Basílica Santuário Senhor do Bonfim, perto do meio-dia. Enquanto isso, os fiéis amarravam as fitinhas no gradil e faziam os 3 pedidos. Antes de encerrar a lavagem, uma bênção para todos que vieram até a Colina Sagrada. Glória a ti, dessa altura sagrada. Uma curiosidade, hoje é o único dia do ano em que a igreja fica fechada. Agora à tarde começou a parte profana da festa, com shows e feijoadas em vários lugares da Cidade Baixa. E as homenagens ao Senhor do Bonfim só terminam no próximo domingo, dia 14, com outra cerimônia que conta com procissão pelas ruas da Cidade Baixa, missas e a tradicional queima das fitinhas retiradas do adro da igreja. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite e até a próxima.